Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Samuel Galvão e vídeo com exercícios eu coloquei uma postagem separada. Eu normalmente não gosto de usar Facebook nem meu canal de YouTube para comentários que podem ser mal entendidos como comentários partidários. É por isso que em 2019, a partir de um determinado momento, especialmente quando começou o segundo turno das eleições de 2019, as eleições presidenciais, eu parei de comentar, não apenas comentar postagens de outras pessoas, como também parei de postar opiniões políticas ou que pudessem ser levadas de alguma forma para o âmbito partidário, político-partidário, para evitar fanáticos que simplesmente não toleravam esse tipo de comentário, e alguns inclusive partiam para a coisa da agressão verbal, de provocações em chats, até mesmo de querer vir aqui, tá entendendo? Não sei para quê. E recentemente eu fiz algumas postagens sobre toda essa questão do coronavírus, né? Que começou como uma coisa não levada muito a sério e que agora se torna cada vez mais, como eu devo dizer, ameaçador, no sentido de modificar completamente nossas vidas. Especialmente, por exemplo, se você gosta de exercício físico, se você gosta de jiu-jitsu, você está limitado agora. Sua vida, como estão dizendo aí, sua vida já mudou, certo? É inevitável, né, a partir desse momento, especialmente depois de ontem, não apontar figuras públicas em relação à responsabilidade. Em um determinado momento, algumas pessoas começaram a dizer: mas o carnaval que não cancelou. Eu devo dizer que eu também concordo que o carnaval deveria ter sido suspenso, entretanto, essa culpa está no passado. Assim como eu disse em um momento anterior, que procurar elaborar teorias de conspiração para culpar um país pela negligência também está no passado, certo? Estamos todos na mesma nave espacial, estamos todos no mesmo planeta, e essa coisa tomou todo o planeta. Uma força da natureza, ela já está... Uma força da natureza, um micro-organismo, se é que eu estou utilizando o termo correto, eu não sou biólogo, um vírus, uma coisa microscópica, modificou o mundo inteiro. Toda a sociedade humana agora está à mercê do vírus e dos parasitas. Nós estamos entre um demônio e outro, entre uma força da natureza, melhor dizendo, e um aglomerado de demônios, já que as pessoas, como eu falei outra vez, gostam tanto de usar os termos religiosos, né? São palhaços travestidos de demônios. Ou seja, a seriedade dos líderes, enquanto os líderes ao redor do mundo estão adotando uma postura mais séria, eu tinha alguma esperança na postura do ministro da Saúde. Eu estava achando coerente o modo dele agir, entretanto parece que em toda aquela situação de domínio político no governo federal, o ministro da Saúde não está mais disposto, ou não está mais sendo permitido exercer sua função com ética, com respeito pelo povo brasileiro. E tenha você votado nele ou não, nós temos um presidente que simplesmente vai degradando a importância do cargo presidencial.
vem, né? Muito tempo, desde o início do mandato, certo? Eu condeno quem votou nessa pessoa, eu acho isso total perda de tempo. Eu acho que eu chego para dizer, tá vendo aí, você votou nele? Eu acho total perda de tempo. Entretanto, precisamos cobrar uns dos outros uma seriedade na perspectiva que temos do que está acontecendo, certo? O pronunciamento, se é que eu posso me dar a permissão de denigrir o sentido da palavra pronunciamento, de esculhambar com o sentido da palavra do termo pronunciamento oficial de ontem, foi aquela coisa além da jocosidade, além da cafonice risível, além de tudo isso, passou para o perverso, passou para o desprezível. E com quem podemos contar nesse momento, se não temos a percepção conjunta de todos em relação ao problema, e se não temos uma apropriada orientação do líder da nação? É o líder da nação? Eu tenha votado nele ou não, você tenha votado nele ou não, ele é o presidente até o momento. E junto com ele tem outras hienas risonhas que estão apenas esperando nossa carne apodrecer. Sabe, eu estava pensando, inclusive eu estou vendo alguns das pessoas que portavam o discurso desse ser do qual eu estou falando aqui, e aqueles que continuam tentando defender de alguma forma o discurso que foi feito ontem, não são nem mesmo, eu não posso nem mesmo comparar eles com cães, porque o cão, o cachorro, ele tem um limite para a humilhação, ele tem um limite para a escassez de carinho, de amor, de atenção de seu líder, de seu comandante, daquele que ele considera alfa. O cão, se você desprezá-lo, ele vai te abandonar da mesma forma que um gato te abandonou. Se ele não puder te abandonar porque está preso, ele vai morrer para você. Alguns cães, inclusive, entram em estado de depressão e morrem, param de comer, quando muito maltratados. E o que eu vi ontem, foi uma total demonstração de falta de amor deste Senhor, né, se é que eu posso chamar uma criatura dessa de Senhor, para com seus eleitores. Uma falta de apreço, uma falta de consideração, não apenas uma falta de perspectiva, porque não é possível que uma pessoa com 30 anos de carreira na política, que se vangloria de uma carreira, de uma vivência militar, que se vangloria de ter um perfil atlético, é capaz de olhar para essa situação e tripudiar dessa forma, sem estar atuando. Eu simplesmente me recuso a acreditar que alguém seja assim tão estúpido. Ele conta com a nossa estupidez, ele conta com a nossa ingenuidade, com a nossa falta de amor próprio, e está nos empurrando para esse estado de anomia social. Estamos vivendo não apenas um período de doença viral, estamos vivendo um período de câncer social e total demência coletiva, que vai sendo instigada por uma figura que teve o voto de 50 milhões de brasileiros. Você acha mesmo que ele respeita esses 50 milhões de brasileiros? Eu gostaria de poder acreditar, eu gostaria de poder ter essa fé, né? Que o personalismo
da política brasileira nos faz precisar de fé para tudo. E como eu estava falando com um amigo meu ontem, quando eu vi o pronunciamento do ministro da Saúde, aquela coisa misturada de atenuação com alguns dados técnicos mostrando que a situação não é uma situação interessante, junto com aquela coisa que eu sinceramente eu nunca consegui sentir literal raiva ou ódio de uma figura pública como eu senti ontem. Nunca consegui sentir ódio genuíno de acho que ninguém como eu senti ontem. E estamos sendo empurrados como gado, tangidos, vamos sendo tangidos para o abismo. Eu tomo minhas precauções, mas o que podemos fazer com aqueles que ainda não despertaram? Com aqueles que ainda veem nesse monstro um Messias? Vamos pagar o preço também juntos, não é? Porque o confinamento não é completo. Aqueles que têm negócios essenciais não apenas vão continuar abrindo para poder melhorar a condição de sobrevivência, tornar a condição de sobrevivência menos brutal, como precisam continuar abrindo para dispor serviços e produtos essenciais. Frente a isso, ninguém é capaz de mostrar uma solução. Quer dizer, a solução é simples, é seguir o exemplo dos demais países que estão combatendo a coisa, repetir as soluções que funcionaram, ao invés de ficar contrariando, desautorizando o Ministério da Saúde, desautorizando os governadores que tomaram alguma ação, desautorizando os governos municipais que, por desespero e por falta de orientação, resolveram adotar suas próprias maneiras de lidar com o problema, criar um cafafo inútil, dando vazão a discussões idiotas mesmo. E eu não estou falando apenas da elaboração de teorias da conspiração, eu estou falando dessa coisa de acharem ainda que há alguém para ser derrubado por uma esquerda ou sei lá. Não há, porque esse senhor e o governo federal que foi eleito, os representantes do governo federal que ele colocou lá, nunca de fato decidiram, vamos governar. Talvez o ministro da Saúde tenha tentado. Eu acredito genuinamente que o Mendetta tentou. Tanto que eu estava falando com esse mesmo amigo, olha, eu acho que ele está tentando ser racional, mas se ele continuar nessa linha de racionalidade, com o nível de alienação do resto da cúpula toda, ele vai ser logo tolhido, ou talvez até mesmo posto para fora, que é o que acontece nesse governo quando alguém discorda da cúpula, ou quando alguém adota uma postura que atrai notoriedade mais do que o nosso infante podre. Elegemos um infante, elegemos um imbecil. Você pode até ficar com raiva do que eu estou dizendo, você pode até ficar com raiva de mim, você é livre para isso. Eu não tenho raiva de você. O que eu tenho agora é receio porque eu chego para as pessoas que estão ainda tripudiando dessa questão e pergunto: você tem pai e mãe ainda? Se você tem menos de 60 anos, você tem pai e mãe ainda? Você tem uma pessoa dentro do grupo de risco pela qual você tem algum amor, algum carinho? Você tem senhores em casa? Você tem uma esposa grávida? O que foi dito ontem
foi um aglomerado de responsabilidades. E não vão faltar profissionais da área da saúde para te dizer isso. Eu não sou profissional da área da saúde, eu sou um cidadão comum como você. Provavelmente você é. Provavelmente você pode até, quem sabe você pode até ter alguma instrução na área médica. Você está entendendo? Ou então na área da biologia, que conceda a você um melhor entendimento do assunto. Ou às vezes você é formado em algum curso universitário ou tem uma profissão de certo respaldo, mas ainda não está querendo entender, por uma questão partidária, por um personalismo louco, por um louvor insano. Infelizmente, não se pode deixar de falar, porque como é a realidade, a ação do idiota agora não vai afetar apenas o idiota, vai afetar todos. Se eu levo a sério e o outro não leva a sério, não adianta. E como é que vamos contar com o outro levando a sério se o próprio líder da nação não leva a sério? Se o próprio líder da nação utiliza rede nacional, utiliza seu acesso midiático para distribuir a insanidade, para multiplicar a insanidade, a loucura. E estamos deixando de ser um povo, e estamos virando uma horda de zumbis. Estamos sendo transformados nessa casca sem conteúdo, nesse animal podre, nesse morto-vivo que caminha para lá e para cá, sem amor, sem qualquer tipo de sentimento pelo próximo, sem qualquer nível de racionalidade. E o que mais me espanta e me deixa triste ao mesmo tempo é ver pessoas que eu já cheguei a admirar portando esses discursos idiotas. Imbecis. Eles estão imbecis, eu espero que eles deixem de estar. Eu espero que eles saiam desse estado em algum momento. E espero que quando eles saírem, não seja tarde demais para eles, tarde demais para mim, tarde demais para as pessoas que eu amo, tarde demais para as pessoas que ele ama ou ela ama. É preciso retirar o monstro do trono? Talvez não. Que importância merece agora ele? Da mesma forma que ele desautoriza e retira o prestígio dos órgãos responsáveis, do Ministério da Saúde, dos governadores, ele se desautorizou naquilo. E se você o segue, você está sendo anti-brasileiro. Você não está sendo patriota. Está sendo justamente o contrário. Vamos deixar esses imbecis num canto, calados, ou não vamos dar ouvidos a eles, e vamos tentar fazer o que de fato pode manter a vida, nossa vida e a vida daqueles que amamos. Vamos agir com racionalidade, porque se continuarmos nesse caminho, os monstros nos conduzirão ao abismo. Se você quer que sua vida volte ao normal, se você quer ajudar a conter esse mal que assola agora a humanidade, devemos combater também a imbecilidade, parar de reproduzir desinformação, não se deixar levar por discursos loucos, não se deixar levar pela loucura, não se deixar contaminar pelo vírus da anomia social.
e reproduzir o amor ao próximo. Essa coisa tão cristã. Cristã como o Brasil gosta de se dizer ser. Eu acho que é o que pode ser dito, por enquanto. Sendo Cesarre. Outros.